que está acontecendo com os coleguinhas de vocês, hein? Hein, Angélica? Cadê teus colegas, amiga? Vamos lá. Na aula de terça-feira, né, a gente conseguiu ir até, deixa eu ver aqui, enxaqueca. Vocês têm conseguido resolver exercícios? Dia 15. Mais vezes a parte de custos. Pronto. Aí ficamos faltando, então, a unidade 3. Perdão. O tópico 3, que a gente vai ver hoje. Mas não, vamos terminar. Deixa eu ver aqui. Vamos. A gente vai já para a unidade 2, que é o tópico 1. E vão ficar faltando 2 tópicozinhos. A gente digerir aos poucos, né? Aí, na próxima aula, metade dela fica para a gente finalizar isso aqui. E a outra metade a gente já vai iniciar uma outra aí, que também não deve ser lá essas coisas, né? Que é a parte de análise de resultados, não é isso? Deixa eu ver aqui. Demonstrações, qual é o nome, meu bonitinho? Análise das demonstrações contábeis. Cada um botar um nome diferente, né? Então, vamos lá. Pois é, amiga, chama tuas coleguinhas e vamos lá. Tópico 3, sistemas ABC e GECOM. Gente, esses sistemas, né, eles são sistemas de gestão, né? Vamos lá. Então, com o aumento aí gradativo da atividade industrial, assim como ele também vai dizendo que vai ficando mais complexa a relação aí entre mensurar os custos e conseguir fornecer mecanismos capazes aí de demonstrar as informações para as tomadas de decisões. Então, foram sendo desenvolvidos alguns sistemas que fossem capazes de colaborar, né, ou até mesmo dar um suporte aos gestores para essa atividade, o desempenho dessa atividade estratégica, né, que é de tomada de decisão. Aí, dentro dessa situação, desse contexto, é que surge aí o sistema ABC, ABC, D, E, F, G. Aí, vamos ver o que é esse sistema ABC, ou ABC, né? Cada vez mais a necessidade de informações, né, gente? Informação é poder. Dentro de uma instituição, você precisa conhecer os seus dados e ter a capacidade de transformá-los em informações, tá? Então, com essa necessidade de informações que sejam relevantes, principalmente aí contra os métodos de custeio, né? O ABC, ele surge como uma visão mais estratégica, aí incorporando novos conceitos de gestão que até então eram ignorados por outros métodos, tá? Ele aí, a sigla vem do nome Activity Based Costing, ou custeio baseado em atividades, ABC e ABC. É um método de custeio que vai ter como objetivo avaliar com precisão as atividades que são desenvolvidas em uma empresa, tanto uma empresa industrial, né, como de serviço ou até mesmo uma comercial, utilizando aí direcionadores para conseguir alocar as despesas, os custos e os custos indiretos de uma forma mais realista dentro dos produtos e dentro dos serviços, tá? Ele vai partir do princípio de que não é o produto ou não é o serviço que consome esses recursos, e sim que os recursos são consumidos pelas atividades. E estas atividades, né, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou pelos serviços. Então, o centro de interesse aí do sistema ABC vai estar concentrado nos gastos indiretos,
tá? A principal característica desse método, então, é uma atribuição mais rigorosa desses aí ao objeto de custo, ou seja, buscando permitir um controle mais efetivo desses custos e, assim, conseguir oferecer um suporte para as decisões gerenciais, porque tudo isso que a gente está estudando é para que a gente consiga ter acesso às informações que vão subsidiar, né, a tomada de decisão. Entretanto, esse sistema, ele determina que as atividades, como eles consomem os recursos da empresa, eles agregam aí, ficam agregados em centros de custos, que a gente viu terça-feira, né? Por atividades. Então, os centros de custos vão ser agora por atividades. Então, após essa etapa, vai se atribuir custos aos produtos, baseado aí em seu consumo de recursos para cada centro de custo. Então, ele vai pegar as atividades e vai agregar lá dentro dos centros de custos, que vão estar divididos aí por atividades, ok? Depois disso, ele vai atribuir os custos aos produtos, baseado no seu consumo e no seu consumo aí a cada centro de custo. Então, a cada centro de custo, cada atividade, né, ela vai consumindo alguns produtos. Aí, dessa forma, vai ser possível determinar quais são os produtos que são subcusteados e quais são aqueles que são supercusteados, a fim de possibilitar uma melhoria nas decisões gerenciais. E vai ser através dessa análise, né, do sistema ABC, que vai ser possibilitada a tomada de ações, de decisões, buscando um melhoramento contínuo das tarefas de redução dos custos. Então, como eles conseguem enxergar quais são os produtos que estão subcusteados no sentido de que os custos estão abaixo, né, e o outro já está com um custo elevado, com isso ele vai conseguir melhorar, tá, essa questão de como reduzir os custos, tá, com a melhoria aí dos serviços, a partir da avaliação das iniciativas de qualidade, corte de desperdícios, aprimoramento dos processos de negócios da empresa, entre outras ações que eles consigam enxergar como suficientes e necessárias para essa redução de custos. Como eles vão ter essa análise tão complexa, né, eles vão conseguir enxergar aí as possibilidades. E nesse sistema de custeio é possível a gente ter uma melhor visualização dos custos através aí da análise das atividades executadas dentro da empresa e as suas respectivas relações com os objetos de custo. Então, antes, a gente analisava, né, a gente vinha estudando a questão do custo relacionado a um produto ou a um serviço. Então, para eu fazer tal produto, eu vou precisar do bolo, eu vou precisar de farinha, de leite, de ovos, de açúcar. Agora, ele já está focando nas atividades. Quais são as atividades para fazer cada uma dessas situações, cada um desses produtos, né? Então, a primeira atividade, sei lá, de compras da empresa, a segunda vai ser a da produção. E aí, dentro de cada atividade, eles vão vendo aí, vislumbrando a situação dos custos. E assim eles podem agir de forma a enxergar onde está super e onde está sub e tentar, então, trazer uma redução, se está tendo desperdícios e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia, não sei se eu já falei para vocês, mas, gente, já tem máquinas que costuram as roupas, né? Sem precisar da costureira. Aí, não sei se vocês já viram a costureira trabalhando, talvez sim, não sei se o Isaac já, né? Mas funciona mais ou menos assim, a pessoa chega lá com um tecido, ela vai tirar as medidas, que é tipo uma forma, e ela vai recortar o tecido e vai costurar. Aí, o que acontece? Ela vai fazer isso uma, ou dois, ou três, sei lá, se ela tiver uma tesoura muito boa, né? De uma vez só. Mas hoje em dia já existem máquinas que cortam, sim, sei lá, dezenas, centenas de moldes por vez. Você coloca centenas assim, do tecido, a máquina vai e corta com maior precisão, né? Com menos desperdício. Até porque também, se você colocar isso dentro do computador, você consegue utilizar o corte de forma a aproveitar melhor o tecido, né? Então, todas essas decisões de custo, elas são todas essas decisões, por exemplo, de aquisição de equipamentos, elas vão ter que antes conhecer quais são os seus custos para saber
como melhorar, por exemplo, comprando uma máquina dessa, além de ela vai ter uma diminuição com o custo de mão de obra, né? Ela também vai ter um ganho de eficiência, porque ela vai conseguir fazer muito mais em menos tempo. Ela vai ter também um ganho, porque vai diminuir o desperdício e tudo isso mais. Por isso que essa parte de automação, ela ganha tanto espaço, por mais que socialmente ela traga um impacto negativo. Porque, na realidade das empresas, para elas sobreviverem, né, elas precisam estar competitivas, elas precisam baixar os custos para aumentar, precisa aumentar a sua produtividade de forma que os seus custos não aumentem tanto. E aí, a automação é uma opção muito importante nesse sentido. Deixa eu ver se mais alguém chegou por aqui. Chegou só a Aline. Oi, Aline, boa noite. Então, onde era que eu estava? Pronto. No sistema de custeio ABC, a atribuição dos custos indiretos, elas vão ser feitas aí, ela vai ser feita em 2 estágios. No primeiro estágio, que eles vão denominar de custo das atividades, estamos falando de custos indiretos, tá? Os custos serão direcionados às atividades, tá? Então, os custos indiretos vão ser alocados aí dentro das atividades realizadas. No segundo estágio, aí já vai ser denominado custeio dos objetos, acho que está bem claro, né? Custeio das atividades, os custos dentro das atividades. Custeio dos objetos, os custos das atividades vão ser atribuídos aos produtos, a serviços ou então clientes, tá? Então, primeiro eles vão saber o custo aí das atividades, depois eles vão conseguir atribuir aos objetos. Assim como os demais sistemas de custeio, ele também tem as suas restrições, e entre elas é a de não ser aceito pelo fisco, né? O fisco aí não aceita você utilizar para a sua base de custos. Pelas suas próprias características, o ABC ele tem fortes candidatas à sua implantação, às organizações que utilizam grande quantidade de custos indiretos nos seus processos produtivos. E que tenham também uma significativa diversificação em produtos, processos de produção e clientes. Então, vai ficar mais difícil eles mensurarem, né, toda essa parte de custo indireto. Então, os candidatos ideais para utilizar esse sistema de custeio vão ser, então, essas empresas que, por um lado, elas têm uma grande quantidade de custos indiretos, elas têm diversos produtos e processos, né? A gente viu que nos sistemas em que são produzidos em série, é mais fácil a gente contabilizar os custos indiretos, porque os produtos já são padronizados, né? Já existe toda aquela formatação de quanto é que é preciso, é muito mais fácil de você calcular. Quando você vai aumentando a diversificação, vai ficando mais difícil. Então, nesse caso, o sistema ABC seja uma boa opção. Lembrando que vai ser uma boa opção para questões gerenciais, como a gente viu aí, para a questão de fisco, né? Se for para elaborar custos para análise de contábeis, não vai ser aceito. Embora suficientemente simples, o sistema de custeio ABC ele tem contribuído para melhorar as tradicionais metodologias de análise de custos, e o seu objetivo é, então, rastrear as atividades que sejam mais relevantes para que se identifique aí as mais diversas rotas de consumo dos recursos da empresa. Para onde os recursos da empresa estão sendo alocados, né? Porque cada produto, cada material, cada mão de obra, cada real gasto em energia elétrica, em água, tudo isso são recursos da empresa, né? Então, essa seria uma forma de identificar as rotas, vai passando por essa atividade, por essa atividade, por essa atividade. E por meio dessa análise das atividades, busca-se aí planejar e realizar o uso eficiente e eficaz dos recursos da empresa. E a atribuição de custo às atividades é feita aí de uma forma criteriosa, de acordo com as seguintes prioridades. Ele vai elencar aqui, ó. Cadê? À medida que as empresas utilizam tecnologia de produção mais avançadas, os custos indiretos de fabricação aumentam e o valor da mão de obra direta diminui. Assim, a distribuição dos custos indiretos, proporcionalmente à mão de obra direta, ela conduz a um custeio incorreto dos produtos, né?
Então, nesse intenso movimento aí de mudanças, né, o processo de gestão empresarial está passando por novos desafios. E esses gestores, eles passam a trabalhar com novos modelos de decisão. E esses novos modelos demandam aí cada vez novas, né, mais novas informações. Se a gente analisar uma empresa, fazia uma análise de custo na década de 2000, digo de 90, né, década de 2000, agora 2010 para cá, muito evoluiu, né, muito aumentou, se diversificou. Então, os modelos de gestão, eles também têm que acompanhar isso, né, de decisão e de levantamento das informações. Aí ele vai dizer, e não podemos esquecer que a informação é a matéria-prima do processo de tomada de decisões, né, do nosso produto aí. Quais são as vantagens do sistema ABC? Você tem informações gerenciais relativamente mais fidedignas, por meio da redução do rateio, você vai fazer menos rateio, né? Adequa-se mais facilmente às empresas de serviços, pela sua dificuldade de definição do que seja custos, gastos e despesas nessas entidades. Então, é um indicativo aí para empresas que prestam serviços. Menor necessidade de rateios arbitrários, a gente viu que tinham certos rateios que é pelo metro quadrado de construído, né, de área, então ele diminui a necessidade de você utilizar esses métodos. Atende aos princípios fundamentais da contabilidade, obriga a implantação, permanência e revisão dos controles internos, e isso é muito importante, você ter essa periodicidade, né, de acompanhamento e controle, né, desses controles internos, proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos, claro que a base dele é analisar as atividades. As atividades nada mais são do que partes do processo, né? Então, você consegue visualizar melhor os processos. Quando você visualiza melhor os processos, você consegue enxergar onde está tendo retrabalho, onde você pode interferir para torná-lo mais eficiente. De repente, você começa a vislumbrar algumas atividades que não são tão necessárias, ou que você pode substituir. Então, é importante essa visualização do fluxo dos processos. Identifica de forma mais transparente onde os itens em estudo estão consumindo mais recursos. Também identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais dessa entidade. Pode ser empregado em diversos tipos de empresas. Pode ou não ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade e pode também fornecer subsídios para a gestão econômica, né? Como custo de oportunidade, custo de reposição. Lembrando que a questão de custo de oportunidade, a gente já estudou lá em economia, né? Possibilita também a eliminação ou redução das atividades que não agregam valor ao produto, né? Como eu falei, quando você tem essa possibilidade aí de visualização dos fluxos dos processos. E quais são as desvantagens, né? Porque nem tudo são só flores no jardim. Gastos elevados para a implantação, alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados, e às vezes é difícil você manter esse nível de controle, é algo positivo se você conseguir, mas não é fácil. Necessidade de revisão constante, leva em consideração muitos dados, as informações são de difícil extração, há também dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa, né? Se eu estou focada apenas nas atividades, não na utilização em si dos materiais, por exemplo, né? Então, não foco tanto naquilo. A necessidade de reorganização da empresa antes da sua implantação, para que você consiga gerenciar dessa forma. Dificuldade na integração das informações entre os departamentos. Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantar e acompanhar, né, esse sistema. E também a necessidade de formulação de procedimentos padrões, quando a gente fala lá em acompanhamento de processos, a gente está falando em padronização de processos, né? Para eu conseguir acompanhar e saber se está sendo eficiente ou não, eu antes tenho que estabelecer qual será o padrão, né? Como vai se dar aquele processo, quais são as etapas, quais são as atividades, quem é o responsável, o que vai ser consumido, em qual quantidade, tudo isso.
como a gente falou, não é aceito pelo físico, e a maior preocupação é em gerar informações estratégicas do que em usá-las. Isso aí é um ponto importante, né? Se ela vai servir apenas para gerar informações e você não vai ter tanto foco em utilizá-las, então por que ter todo esse custo, todo esse trabalho, né? Então tem que se analisar realmente com calma. O outro assunto aí da noite em relação aí ao sistema ABC é o sistema GECOM. O sistema GECOM... desculpa, gente. Acho que eu vou procurar um médico. Menina, eu fico só bocejando, chega a dar raiva. O sistema GECOM, né, o livro de vocês não deixa muito claro, mas eu fui pesquisar um pouquinho. Ele foi criado, né, deixa eu até ler aqui bem direitinho, para eu não falar besteira para vocês. Ele foi criado aqui na USP, né? Aqui, né? Foi criado pela USP. É o modelo de gestão econômica, né? O nome aí, GECOM vem de modelo de gestão econômica, e é um modelo de mensuração de custos baseado em gestão por resultados econômicos, né? Então, eles vão dizendo aqui que, na verdade, ele surgiu por deixa eu ver aqui. Achei hoje à tarde isso, não estou achando agora. Deixa eu ver se encontra aqui. Pronto. Foi idealizado pelo professor Armando Catelli, lá no final dos anos 70, vislumbrando a necessidade de adequação dos modelos da administração das organizações à realidade empresarial e também à ineficácia dos sistemas de contabilidade e de custos para o apoio do processo decisório, tá? E aí, esse professor, ele é um professor da Universidade de São Paulo, tá? Inclusive, gente, lá dentro do Drive, tá? De vocês, eu coloquei um artigo que vai fazer um comparativo entre o sistema ABC e o sistema GECOM, tá? Tá lá dentro do Drive de vocês. Então, deixa eu até olhar aqui como é o nome, para vocês anotarem aí e buscarem o nome do arquivo. Deixa eu abrir aqui o Drive de vocês. Fui pesquisar mais aqui, aí eu aproveitei e deixei lá disponível para vocês. De repente, pode até ser aí, né? Um início aí para a pesquisa desse semestre, né? Do seminário interdisciplinar. Pronto, o nome do artigo é Mensuração de Atividades, comparando ABC versus GECOM, tá? Tá em PDF, lá dentro do nosso Drive, né? Eu coloquei uma pasta chamada Quarto Semestre, e dentro da pasta Quarto Semestre tem uma outra pasta chamada Gestão e Análise de Custos. Lá dentro vocês vão encontrar esse artigo. Se puder, deem uma lida lá, tá? Então, o GECOM, ele contribui aí como uma ferramenta de gestão para os responsáveis pela área de custos, mensurar a otimização dos resultados e, assim, tentar aumentar a eficiência operacional das empresas. Então, para a Catelli, que a gente viu aí que foi criador, né? A GECOM significa administrar por resultado, objetivando aí a otimização do mesmo, né, do resultado, por meio da melhoria da produtividade e também da eficiência operacionais. Então, ele vai focar nisso daí, vamos melhorar a produtividade a partir aí de ter uma eficiência operacional. O modelo GECOM é direcionado para a eficácia empresarial e compreendendo aí um sistema de gestão e um sistema de informações. E aí, ele vai relatar aqui, né? Ele vai falar um pouco mais sobre o que é. Então, o sistema de gestão no modelo GECOM, ele vai dizer respeito ao processo de planejamento, de execução e de controle operacional das atividades, ok? Planejamento, execução e controle operacional das atividades. E é estruturado com base na missão da empresa, além das suas crenças e valores,
em sua filosofia administrativa e em um processo de planejamento estratégico. Então, ele vai estar linkado com o planejamento estratégico, que busca aí, na sua última instância, a excelência empresarial e a otimização do desempenho econômico, né, da empresa. No sistema de informações, o GECOM ele vai utilizar fundamentalmente conceitos e critérios que atendam às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa. Então, veja, eles têm esse foco aí de atender às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa. Para o quê? Para o seu processo de tomada de decisão específico. E que impulsionam aí as diversas áreas a implementar ações buscando otimizar o resultado global da companhia. Então, a gente viu que ele diz respeito ao processo de planejamento, execução e controle operacional, né? Ele é estruturado aí de acordo com a missão, com os valores e também com o planejamento estratégico da empresa. Ele se utiliza de conceitos e critérios que possam atender à necessidade de informações dos gestores, né? A fim de ajudar aí no processo de decisão específico em busca de impulsionar a diversas áreas, buscando aí o resultado global da companhia, principalmente os resultados econômicos, né? Então, seu conceito engloba tudo isso aí. O sistema GECOM, ele abrange alguns requisitos, como o modelo de gestão, o processo de gestão e também o sistema de informação. Os conceitos que vão dar suporte ao GECOM, eles representam características que são fundamentais, referentes ao modelo utilizado, em relação aí aos aspectos de avaliação de desempenho e resultado. Quais são esses aspectos de avaliação de desempenho e resultados? A gente vai ter aí a eficácia empresarial e resultado econômico. A eficácia é considerada aí como o alcance de objetivos da organização no cumprimento da sua missão. O que determina as condições aí de sobrevivência e continuidade do empreendimento. Gente, vocês sabem que tem um conceito de eficiência, que se fala muito, né? Também de eficácia. Eficiência é você fazer em menor tempo e também com menores custos, certo? Você fazer algo o quanto mais rápido e custando menos. A eficácia, tá? É você fazer que algo gere um resultado. Porque, às vezes, você pode fazer algo muito rápido, ter uma economia, mas é algo que não tem uma eficácia para a empresa. Então, a eficácia é mais abrangente do que a eficiência. E é isso que ele foca aqui, então, que tem uma eficácia empresarial. Ou seja, atingir essa eficácia, ou seja, atingir o objetivo da empresa, é que vai determinar as condições de sobrevivência e continuidade desse empreendimento. Nesse sentido, a medida da eficácia da empresa é o resultado econômico, né? Ou seja, aí a avaliação patrimonial do valor adicionado ao patrimônio pelas atividades empresariais durante um determinado período. Então, essa eficácia empresarial e resultado econômico vai ser medida, então, pelo resultado econômico da empresa, ou seja, pela sua variação patrimonial, né, durante um certo período. Outra é a formação do resultado econômico. Esse decorre do resultado econômico das diversas áreas que compõem a empresa, cujas atividades funcionam sob a responsabilidade de um gestor. Então, tais atividades consomem recursos e geram também produtos, que sejam bens ou serviços. E, desse modo, elas executam transações que podem alterar o patrimônio da empresa. Então, aí é como se você estivesse formando resultado econômico. Então, ele vai decorrer aí, por exemplo, diversas áreas ligadas a um gestor, né? E aí, dessa forma, você vai formando. O papel dos gestores. A eficácia da organização deve ser alcançada de forma eficiente, ou seja, com maior aproveitamento dos recursos, aí sim entra o conceito de eficiência. Através das suas decisões, os gestores devem buscar a otimização do seu desempenho e também das atividades que estão sob seu controle e responsabilidade. Dessa forma, eles vão contribuir de forma eficiente e eficaz
para o resultado global da organização, ou seja, vai gerar o efeito e utilizando menos recursos, eficiente e eficaz. Preços de transferência com base no custo de oportunidade, né? Os preços de transferência vão se referir ao valor pelo qual aí são transferidos os produtos, tá? Os bens ou serviços, entre atividades e centros de resultado em uma organização. Aí vai ser realizada, então, a precificação com base no custo de oportunidade, o que, para a gestão econômica, vai permitir mensurar e avaliar os resultados. Lembrando que o custo de oportunidade, né, é o que você... Quando você escolhe fazer algo, você tem, de uma certa forma, paga por deixar de fazer um outro algo. Por exemplo, uma empresa que produz toalhas e tapetes, ou toalhas e mantas, né? Se a sua capacidade de produção é de construir 100 toalhas e 50 mantas, se você tomar uma escolha de produzir 120 toalhas, você terá uma redução na produção de mantas, que antes o máximo era 50 que você poderia produzir, vai ter que baixar para 20. Então, o seu custo de oportunidade para fazer essas 120 toalhas vão ser as 30 mantas que você vai deixar de produzir. Aí você tem que analisar qual vai te dar o melhor retorno, entendeu? Então, isso aí é o custo de oportunidade. Então, os preços de transferências com base no custo de oportunidade. Então, você tem que considerar isso daí. Aqui ele vai dizer que reconhece aí, a GECOM reconhece ainda o aspecto econômico de que a riqueza de uma empresa ela vai aumentar ou ela vai diminuir à medida que o mercado atribui maior ou menor valor para os ativos que ela possui. Então, a gente vê aí o mercado, né, como um protagonista. No âmbito empresarial, se faz necessário o desenvolvimento de sistemas gerenciais de informações que possam aí possibilitar dar o suporte requerido à tomada de decisões. Aí a gente tem uma figura aí de sistemas de informações, em que a gente vai ter aí sistemas de informações sobre os ambientes externos e internos, né? Aí vocês vão ter aqui uma seta, né, que vai e vem, né, ou seja, sistemas de operações operacionais, sistemas de informações operacionais, a parte de planejamento e controle, que vai se comunicar com a parte do planejamento estratégico, que engloba aí o sistema de informações GECOM, né? Ou seja, a gente tem um módulo de simulações, um módulo de planejamento e um módulo realizado. Aí, como um modelo de mensuração, acumulação e informação. Então, o GECOM, ele vai se linkar com a questão do planejamento estratégico e com o sistema de informações sobre os ambientes externos e internos. Continuando aqui para ir compreendendo melhor isso daí. Ainda conforme o CATELIA, já em 2007, o papel do subsistema é subsidiar os gestores durante a fase de planejamento estratégico, fornecendo informações sobre os ambientes externo e interno. Eu já falei aqui com vocês sobre a matriz SWOT, né? A FOFA. A FOFA, ela vai analisar os ambientes externos e internos. Para quê? Para que você consiga, daí, montar o seu planejamento estratégico. Porque com a FOFA, você vai saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades, quais são as suas fortalezas, né? Então, tudo isso você vai conseguir a partir de análise do ambiente externo e interno. As características dizem respeito aí à utilização de bancos de dados, onde são armazenadas as informações de diversas naturezas sobre o ambiente externo, que por sua própria natureza é altamente flexível e também é pouco estruturado quanto às fontes. Você vai ter aí jornais, vídeos, pesquisa de mercado. Por exemplo, você analisar quais as minhas oportunidades. Eu estou analisando o ambiente externo. Vamos supor que eu vou fazer sushi aqui em Acaraú, e eu sei que uma das dificuldades hoje é a matéria-prima, o salmão, né? Eu lembro que o primeiro sushi que surgiu aqui, sei lá, uns 7 anos, sei lá, bastante tempo, que até já fechou, né? Foi embora. Eles tinham muita dificuldade em conseguir o salmão fresco, né? Eles recebiam 2 vezes por semana. Aí vamos dizer que você está pretendendo abrir
né? E você conseguir um fornecedor que consegue te fornecer a um preço bom, mesmo preço do outro, todos os dias da semana, o salmão fresco. Então, isso é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que talvez outros não tenham, não havia antes. Então, isso já torna, né, mais atrativo. Vamos dizer que você está analisando aí o que é que você quer abrir ou para onde você quer evoluir hoje aqui na região, principalmente aqui na cidade de Acaraú, né? A gente consegue ver já como as oportunidades têm melhorado. O ambiente externo está aí oferecendo mais condições, né? Então, isso é uma oportunidade. Então, quando você vai fazer planejamento estratégico, você faz essa análise, né? O que é que dentro da minha instituição, dentro da minha entidade, ela tem de forte, né? Que vá subsidiar, né, essa minha tomada de decisão quanto à elaboração de planejamento estratégico. Aí você vai fazer essa análise. É mais ou menos isso aí que ele está falando, né? Então, são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ameaças é externo, né? As fraquezas é interno, as oportunidades é externo e as forças são internas, tá? Então, continuando. Aí ele vai dizer que tem o subsistema de informações dentro do GECOM, que é o módulo de simulação, que a gente viu lá no quadro, né? Então, segundo ele, o papel desse subsistema de informações é subsidiar os gestores durante a fase de pré-planejamento. Dessa forma, aí, eles vão conseguir gerar informações sobre os resultados econômicos das alternativas que eles simularam. Esse que é o módulo de simulação. Buscando a otimização dos recursos. São características desse módulo: ser descentralizado, viabilizar a mensuração de receitas, de custos e de resultados. Então, ele está na fase de pré-planejamento. Eu estava falando agora da empresa de sushi, né? Então, você vai considerar isso como uma informação que vai te ajudar aí na mensuração, por exemplo, dos seus custos, né? E também das suas receitas. Porque se você não precisa ter um estoque de peixe, por exemplo, você não vai ter que ter um freezer para armazenar, ou você vai ter que trazer de fora e ter que pagar um frete mais caro, e por aí vai. O módulo de planejamento, né, o papel desse subsistema é subsidiar os gestores durante a fase de planejamento em si, já o planejamento operacional de curto, médio e longo prazo, gerando informações detalhadas sobre os eventos econômicos que estão aí, foram planejados, né? São características deste módulo. Ele é centralizado, há um detalhamento das informações no mesmo nível do realizado, ele contempla desculpa. Ele contempla as variáveis analíticas dos eventos econômicos, altamente estruturado, né? Um sistema de contabilidade de eventos planejados, tem que ter compatibilidade com a base conceitual do que é realizado e também obediência aos modelos de mensuração, de acumulação e informação da controladoria. Então, vejam, se lá no subsistema anterior era um ambiente de simular, depois que você simulou, agora você já vai para um ambiente de planejar, mas dentro do real. Quando ele vai falando toda hora assim, ó. Deixa eu ver aqui. Compatibilidade com a base conceitual do realizado, obediência aos modelos de mensuração, tá? Então, nesse sentido, ele já, detalhamento das informações no mesmo nível do que é realizado. Então, ele já está se preparando aí realmente para planejar a execução. E, por fim, o módulo realizado. A característica desse subsistema é subsidiar os gestores durante a fase de controle, gerando aí informações detalhadas sobre os eventos econômicos realizados, né? As características deste modelo são aí, ele também é centralizado, permitir o detalhamento das informações no mesmo nível do orçado, contemplar as variáveis analíticas dos eventos econômicos, tem que ser estruturado, né, ter esse sistema de contabilidade de eventos realizados, e também ser compatível com a base conceitual do orçado e manter a obediência aos modelos de mensuração, acumulação e informação da controladoria. A diferença que a gente consegue perceber aí desse aí para o planejamento, né,
É porque lá no planejamento já evoluíram e aqui a gente já tem até uma base orçada, né? Já existe aí uma previsão. Então, gente, isso daí foi o tópico 3. E finaliza a unidade 2. Como é que vocês estão? Morrer? Estão vivos? A unidade 3, ela tem 3 tópicos, né? O tópico 1 é o maior, esse daí. Então, eu dividi, deixei um pedacinho para o final. E aí, na próxima aula, nós vamos terminar o tópico 1 e fazer o 2 e o 3 e já iniciar a outra disciplina, né? Como entra mais um pouco nessa parte contábil também, meio que a gente já fica aí mais ou menos no mesmo assunto, né? Na mesmo raciocínio. Então, vamos aqui, né? Hoje, como semana passada, semana passada não, foi terça-feira, né? Terça-feira, eu notei que vocês ficaram bem com a cabeça cheia, né? E aí, eu tentei trazer menos informação dessa vez para que vocês consigam digerir melhor. Então, os custos nas decisões de preços. Tópico 1. Lembrando que a unidade 3, ela vai tratar sobre gestão de recursos, né? Para a gente ver a tomar decisões com base em custos, compreender o processo de formação de preço, realizar análises gerenciais e identificar custos nas áreas comerciais de serviços. Então, essa disciplina ela é realmente bem densa, né? Começando aí pelo tópico 1, custos nas decisões de preços. Então, o processo que determina os preços de vendas, né, ele merece a atenção da equipe de gestão da organização, principalmente os ligados ao alto escalão. Por quê? Dada a importância que o assunto possui perante todo o contexto aí da empresa, né? Inclusive, para se atingir as metas e também para a obtenção de resultados e o grau de retorno do investimento, o share de mercado desejado, esse share de mercado, né, é que a empresa representa, né, do mercado. Ai, meu Deus. Ai. Então, se o share de mercado é a fatia de mercado que essa empresa consegue ter. E outros fatores aí relacionados ao contexto empresarial. Então, essa parte de precificação, ela merece atenção porque tem muita coisa envolvida, né? Tudo isso aí. Dependendo do preço, você talvez não consiga atingir as suas metas, nem obter os seus resultados, não consiga aquela fatia, né, do mercado que você desejar. Quando são tomadas aí decisões relacionadas ao preço, a gente tem que lembrar que essas decisões vão depender diretamente do volume de vendas, do grau de eficiência do mix em termos de resultado direto, do volume de despesas administrativas e também do volume de vendas, né? Despesas de vendas. Lembrando também de pontuar as necessidades financeiras para o atendimento do volume de operação projetado. Às vezes também tem que ver a parte aí se você vai ter o financeiro para isso. Tudo isso tem que ser pensado na hora de precificar. Não é errado a gente ressaltar que as empresas, elas enfrentam, né, um dilema aí tradicional de preço. Se refere ao quê? Encontrar o melhor preço de venda ou encontrar o preço certo de venda? O que vocês acham? É encontrar o melhor preço de venda para a empresa ou encontrar o preço certo de venda? É possível se deparar com situações em que o preço estipulado pela empresa constitui aí efetivamente o melhor para a empresa, em termos de resultado. Sei que se eu colocar esse preço aqui, vender esse produto, nossa, a gente vai ter resultados muito bons. Porém, esse preço muito provavelmente talvez não tenha aí uma aceitação do mercado. Então, você tem que fazer essa decisão. Que é que você vai focar? Quando a gente aborda o assunto entre preço fixado e volume obtido em termos de venda efetivadas,
A gente tem que ter a compreensão de um princípio básico em preços que determina que, quanto maior o preço de venda de um produto ou de um serviço, menor o número de unidades a serem absorvidas pelo mercado, concordam? Vocês estudaram a lei da oferta e da procura, né? Quanto maior a oferta, menor a procura. Quanto maior o preço de algo, né? Mas as empresas terão interesse em oferecer esse produto, porque é um valor maior, mas menos o consumidor terá interesse em consumir este produto, né? Até que você encontra ali um valor de equilíbrio. Isso aí foi lá na disciplina de economia. Então, quanto maior o preço de venda de um produto, menor vai ser a capacidade do mercado de absorver esse produto ou esse serviço. Não à toa você sabe que tem hoje serviços, né, e produtos que são direcionados apenas para esse público mais, como é que eu vou dizer assim, abastado, né? Tem mais recursos, que é mais limitado. Quanto menor o preço de venda de um produto, maior o número de unidades a serem consumidas pelo mercado. É de boas, né? Fácil de compreender. Bem facinho. Mas só que, quando você vai fixar o preço e levar em consideração esse volume de vendas, você tem que considerar essas duas opções, porque isso é o que acontece, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. Ele vai dizer aqui, ó, formação tradicional de preço. A gente vai ter as variáveis do mercado, as variáveis da organização, as variáveis do produto e também do cliente, né? Para termos aí os parâmetros desejáveis para o mercado e fixação do preço. Considerando, então, o mercado, o cliente, grupos de cliente, e aí a gente vai ter a questão dos preços tradicionais. Quando realizada a análise e determinação do preço de venda, é necessário ter como base o ponto de comparação às demais empresas do setor, ou então segmentos considerados concorrentes significativos em termos de mercado. Então, eu não posso apenas olhar para os meus custos, para a minha despesa e dizer que eu quero tal taxa de lucro e colocar e pronto, né? O cliente que lute. Não é assim. Ele vai dizer que você tem que fazer uma análise, né? Porque você tem que comparar aí com as demais empresas do mesmo setor que você está, do mesmo segmento. Bom? Então, você tem que considerar a sua concorrência. Conforme ênfase aí dada por Bernardi, lá em 96, destacamos os seguintes pontos para análise comparativa. Então, a gente tem que ter aí o preço de venda do produto, o grau de inovação e de tecnologia, a qualidade do produto, a pontualidade da entrega, garantia e assistência técnica, imagem da empresa no mercado, análise aí de outros fatores específicos. Então, ao elaborar o preço de venda, é imprescindível que tal valor seja fixado em níveis superiores ao custo de produção da empresa, claro, porque se você for fixar preços, né, que fiquem acima do custos, aí você vai estar tendo muito prejuízo, tá bom? Entretanto, quando esses preços estão estipulados abaixo do custo, podem ser justificados através de algumas exceções. Ou seja, há situações em que as empresas precificam abaixo, certo, do custo, ou seja, ela está, de uma certa forma, tendo um prejuízo, porque ela está pagando para fazer o produto muito mais do que ela está recebendo para vender. E aí, em nível de alta administração, destacam-se os seguintes pontos, né? Aí, segundo todos esses autores aqui, sobre isso. Por que às vezes, há situações em que os preços ficam abaixo dos custos, né? Relacionado às ações táticas de caráter temporário, que tenha como objetivo a abertura de novos mercados. Então, ele quer entrar e ficar conhecido, quer que as pessoas conheçam essa marca. Então, eles topam ter um pouco de prejuízo durante aquele tempo, ele estabelece um espaço de tempo. Para quê? Para que fique acessível a mais pessoas, porque se o preço fica mais baixo, mais ele vai conseguir entrar nesse mercado. E aí as pessoas começam a aprovar, começam a gostar, aí entra aquela parte lá da qualidade e tudo mais. Se as pessoas gostam da parte de marketing, né?
Se elas gostam, à medida que o preço for aumentando, elas vão continuar consumindo aquele produto. Também quando a organização tem como objetivo a expansão de mercado já atendido por um concorrente. Então, a gente, acima ali, era a abertura de novos mercados. É um produto novo, né, que está surgindo. Então, eles querem apresentar isso. Já essa aí, eles querem expandir um local onde já tem um concorrente, porém, em processo de recessão de vendas. Onde, em um período temporário, ele baixa seu valor para aumentar a sua participação em tal mercado. Então, ele vê que tem um concorrente, mas esse concorrente está aí com um pouco de recessão, então ele enxerga ali uma possibilidade dele expandir, então, o seu espaço, né, dentro desse mercado. Então, ele vai e faz essa parte dos preços. Quando o objetivo é aumentar a sua participação no mercado de forma mais rápida, na entrada de uma nova marca ou reforçar a imagem de um produto, muitas vezes, da própria empresa no mercado. Por exemplo, esses dias, né, tem um cara que tem é microempreendedor, né? Aí ele tem uma logo que eu já acho legal. Aí ele diz que está montando toda uma campanha, porque ele vai mudar a logo, mas ele não vai simplesmente mudar da noite para o dia, né? Um dia você vê que é tal, aí amanhã já acorda com tal, porque as pessoas têm que se identificar, né? As logos existem para essa questão de identidade visual, que vai te trazer essa identidade com a marca. Então, uma das coisas aí que ele vai fazer, essa questão do preço e tudo mais, para quê? Para reforçar essa imagem, né? Na realização também de uma promoção, quando se utiliza um produto com valor abaixo do praticado, também conhecido como produto perdedor. Então, em casos especiais, poderá caracterizar o produto que isoladamente não apresenta um resultado significativo, mas que na realidade força a venda de um conjunto maior. No mercado temos vários exemplos assim, como na compra de um creme dental, você leva um enxaguante bucal, constituindo uma prática comum, inclusive, de empresas de grande porte. Inclusive, tem umas que é assim. Acho que vocês já devem ter visto também, por exemplo. Vamos dizer que eu vou comprar esse tubo aqui vocês não estão vendo, eu estou segurando aqui um tubo de pomada, né? Uma pomada cicatrizante que eu uso aqui para as tatuagens, né? Que eu fiz. Aí, do mesmo jeito, você vai no mercado e tem uns tubos assim de tomada hidratante, tem uns de shampoo, né? E aí, lá no de shampoo, diz assim, tem logo na embalagem, né? Ele vai dizer assim, que você está comprando, você está pagando 200 ml, mas está levando 225, então você está ganhando 25 ml, né? De tal coisa. Ou então ele faz como combo mesmo, né? Você já vem nessa embalagem, os dois juntos, e aí você compra a pasta e ganha um enxaguante bucal ou vice-versa. Só que vocês já pararam para observar que, na verdade, vocês, de uma certa forma, não ganham, né? Porque se fosse para me dar, então eu queria só os 50 ml do shampoo para levar para casa, né? Para que, então, eu ter que pagar pelos 200 ml? Então, assim, esse aí é um exemplo, né? Quando ele quer... Tem um meme, professora, daquele homem que gosta de representar o consumidor na Record, que ele chega no lugar, um meme pessoal falando que só quer comprar o que é de graça, tá dizendo, só quer levar o que tem lá escrito de graça. Pois que ele não quer. Pois é, mas não dá, né? E aí, outras razões diversas ou estratégias específicas, mesmo quando praticadas temporariamente por uma empresa, visando um objetivo a ser alcançado. Então, há uma possibilidade, né? Há uma utilização de precificação abaixo dos custos, quando você quer atingir algum objetivo, geralmente, claro, aí por um tempo, né? É temporário, você não vai manter assim sempre. E aí você já vislumbra que aquela ação, você vai estar em déficit ali por aquele tempo, mas você já calcula ali o seu payback, de quando você vai conseguir ter de volta o retorno do que você, de uma certa forma, investiu, né? Que você deixou de ganhar ali, teve que pagar mais, aí você vai ter também um capital de giro, ou seja, todo um planejamento. Mas são ações, você vê que são todas ações ligadas a marketing, né? A expansão, a divulgação, né, da marca, do produto,
É importante ressaltar algumas estratégias básicas de preços que podem ser objeto de aplicação pela empresa, já agora segundo Kogan, Bernard e Sartori, né? Então, precisa alcançar um patamar de lucratividade do curto prazo, para você conseguir se manter, né? Fixar-se de forma eficiente dentro de um volume razoável de operações, sem prejudicar aí os objetivos a longo prazo da empresa. Encorajar a entrada de outras empresas no mercado e estimular a demanda do produto. Estimular o crescimento do mercado com o intuito de aumentar o seu grau de participação, firmando-se como uma empresa de porte significativo. E manter os possíveis e futuros concorrentes fora do mercado, ou ainda eliminar aqueles que atuam na região estabelecida. Então, quando você for pensar nas estratégias de preço, tem que pensar também aí sempre, né, na sua concorrência. Porque, principalmente hoje em dia, né, gente, não dá muito para você ficar escolhendo, não, porque eu sou fiel. Tem algumas coisas que a gente ainda é fiel, mas outras vai pelo preço mesmo. Ou então nem compra mais, né? Eu aqui em casa estou praticamente sem comer queijo. Tá absurdo de caro o queijo. Nossa Senhora. O arroz eu nem sinto, porque 1 quilo de arroz aqui em casa, ixi, dura mais de uma semana. É indicado realizar análise do mercado, da concorrência e demais fatores que possam influenciar decisões de preços das organizações, né? Definindo, então, estratégias com base nos objetivos que a empresa definiu. Você estipulou objetivos como objetivos de curto, longo, médio, longo prazo, de lucro, de tudo mais. Então, você vai ter que levar isso em consideração. Dessa forma, é possível garantir uma definição de preços de maneira mais criteriosa e livre aí de quaisquer influências ou vícios comportamentais que podem surgir. Então, gente, planejamento é muito importante, né? As pessoas acham que abrir uma empresa é só pegar, ter o dinheiro, comprar as coisas e colocar dentro de uma loja e pronto. Mas não é bem assim, né? Se você quer ser realmente bem-sucedido, tem que ter toda aquela parte de planejamento. Você já viu a parte de plano de negócios, né? Então, entra tudo no plano de negócio, a gente entra com todos os conhecimentos que a gente está adquirindo durante o curso. Inclusive, essa parte de custos, porque o preço vai ser um fator também muito importante. Para Santos, o problema da formação dos preços está ligado às condições de mercado e às exigências governamentais. Também vai ter aí, né? Além dos custos e também ao nível de atividade e remuneração do capital investido, ou seja, qual é o lucro aí pretendido. Segundo o autor, para efetuar o cálculo do preço de venda, é necessário, então, que ele chegue a um valor que possa proporcionar à empresa a maximização dos lucros dentro daquele mercado, né? Que seja possível manter a qualidade, atender às expectativas do mercado àquele preço e que melhor aproveite aí os níveis de produção, porque também vocês têm que pensar nisso, né? Se eu tenho uma capacidade de produção dentro da minha empresa, né, eu tenho que verificar as melhores estratégias, inclusive, aí, de preços para que eu utilize da melhor forma, né, essa capacidade de produção. Ai, gente. Conforme Bórnia Santos, é tua parente aí, viu, Ana? Beatriz Santos, Sartori, Verkin. A definição dos preços de venda de produtos, então, deve receber uma atenção rigorosa através de um cunho gerencial e levando em consideração alguns aspectos básicos. Vamos lá. A definição das políticas básicas da empresa relacionada a preço e resultado. Estipulação de objetivos e metas a serem alcançadas pela organização relacionadas ao seu volume de vendas e resultados pretendidos aí. Volume de vendas e margem de lucro necessária para a cobertura de seus custos fixos e atingir o lucro desejado. Aspectos de cunho financeiro que envolvam aí o giro de estoques, prazos médios ponderados de compras e também as vendas. O volume de capital de giro necessário para atender às diferentes formatações projetadas aí para o mix de vendas dos produtos da empresa. Então, é preciso considerar isso também. E o ponto de equilíbrio operacional, financeiro e também do nível de grau de retorno dos investimentos realizados pelos empresários na empresa. Então, consideram
tudo isso daí, bota na ponta do lápis para saber se vai valer a pena. Senão nem abre a empresa, né, gente? Para ter raiva. Segundo Bórnia também, conforme a lógica da empresa tradicional, né, ela vai salientar que o preço de venda seria calculado aí a partir dos custos, adicionando uma margem de lucro. Ou seja, o preço seria igual aos custos, mais o lucro que a gente pretende ter. Pronto, assim você consegue fixar o preço que você quer para o seu produto ou seu serviço. Isso aí, numa lógica de empresa tradicional. Levando em consideração esse pensamento, o lucro vai ser determinado aí por um percentual em cima dos custos, né, que você teve. A principal questão, nesse caso aí, de preço ser igual a custo mais lucro, é que o cálculo do custo dos produtos para que um item não subsidie o outro. Né? Ele vai ter como foco isso, ou seja, cada produto vai ser subsidiado pelo seu próprio custo, não vou transferir de um para outro. Portanto, no ambiente competitivo de um mercado tradicional, onde a demanda por produtos é superior à oferta. Então, numa realidade onde a gente tem tem uma demanda maior do que uma oferta, tá? O mercado ele aceita praticamente qualquer preço. E nessa situação, o cálculo do custo não necessita ser apurado detalhadamente. A gente viu muito isso logo no início da questão do isolamento social devido à pandemia, com relação ao álcool em gel, máscara, até hoje, né, máscaras ainda eu sempre escuto, máscaras e luvas. Eu sempre escuto muitos profissionais que trabalham, né, a dentista das minhas filhas, que trabalham nessa parte da saúde, que sempre utilizam, né, esses materiais, dizendo que antes da pandemia compravam uma caixa de luvas, sei lá. Aqui, eu comprei outro dia uma caixa de luvas, ano passado, foi 20 e poucos reais. Agora eles estão pagando de 100 a 200 reais. Né? E aí, para as máscaras também, e logo no início também para o álcool em gel, até que os órgãos de controle tiveram que entrar e barrar, né? Por quê? Porque havia uma demanda muito grande, que era muito maior a oferta. Então, nesse caso, coloca-se o preço que quer. Mais ou menos isso. Já na percepção, isso ali, né, a percepção de uma empresa tradicional. Já na percepção de uma organização moderna, quem determina o preço de venda não é o custo, gente. É o mercado, tá? Transformando, então, aquela equação que era preço vai ser igual a custo mais lucro, agora muda. O lucro vai ser igual ao preço menos o custo. Porque o preço, ele meio que já está determinado pelo mercado. Você não tem muita flexibilidade. Então, o seu foco vai ser o preço. E dali você vai tentar diminuir o quê para ter o lucro? O custo, né? Podemos perceber aí que a diferença entre as duas equações abordadas é que na primeira o preço vai ser a variável dependente, né? Ou seja, determinada em função do custo obtido e do lucro que se deseja ter. E já na segunda equação ele se torna uma variável independente. Nessa situação, o lucro vai ser definido em função do preço de venda, que é fixado pelo mercado, e do custo que a empresa consegue atingir. Por isso, tanto se fala hoje em diminuir custos, né, para se tornar competitivo, porque o preço de muitas coisas meio que já estão fixados, você não consegue movimentar muito. É importante que o gestor de custos tenha em mente que todo o preço calculado para a venda do produto ou serviço deve ser formado de modo a cobrir todos os custos, as despesas fixas, as despesas variáveis de venda e os impostos, de forma que o valor restante atinja aí o retorno esperado pelos investidores, ou seja, aí o lucro. Certo, gente? Se eu disser para vocês que já está acabando, vocês ficam felizes? Eu quis mastigar mais para vocês. Sim, que eu tô morrendo de sono. Até eu saí tonta, você mulher acorda. Eu só vejo tu comendo churrasco, eu não sei o quê, aí diz que tá com sono. Olha. Rapaz, você não. Vamos lá. Pois é, por isso mesmo. Como cedo, vou passar mal. Que como coisa cedo, aí tá aí. Vamos lá.
Condições que conduzem à formação dos preços. Essa daqui eu estou dando um chazinho, né? Mas aí, na compensação, na próxima quinta vai ser um pouquinho mais pesada, porque essa semana a gente teve 2 aulas, né? Não quis judiar muito de vocês. Condições que condizem, então, à formação dos preços. Aí nós temos outros autores agora, Bruni e Famar, 2004. As condições que encaminham à formação dos preços são: forma-se um preço base, aí você vai criticar o preço base, criticar, gente, não é falar mal dele, não, né? Você vai analisá-lo criticamente, à luz das características existentes do mercado, né? E aí testa-se o preço às condições do mercado, e então fixa o preço que ficou mais apropriado, né, com as condições diferenciadas. Nessa linha aí de raciocínio, para atender às diferentes necessidades no momento da formação de preços, não sei se é né, mas Bruni, Famar, Coelho, Sartori e Verkin relatam que a gente precisa observar. A gente precisa dos volumes diferentes, prazos diferentes para o financiamento de vendas, tudo isso vão influenciar no preço, é isso que ele está dizendo, né? Descontos para os prazos mais curtos de pagamento referente às vendas, comissões sobre vendas para cada uma das condições apresentadas, a qualidade do produto em relação às necessidades do mercado que irá consumir esse produto, né? Se é uma qualidade um pouco inferior, isso vai influenciar na precificação, né? A existência de produtos substitutos a preços mais competitivos, porque vão ser seus concorrentes, né? A demanda esperada do produto, o controle de preços que são impostos aí pelo Conselho Interministerial de Preços, esse é um órgão aí de 1960 e bolinhas, né? Os níveis de produção e de vendas que se pretende ou que se quer operar, para você chegar lá, qual é o preço que você vai conseguir vender, para você conseguir chegar nesse nível de produção e de venda. O grau de ocupação no setor fabril, o nível do custo estrutural ou fixo que deve ser atingido, o nível de capital de giro também necessário, também analisar o nível da concorrência, a disponibilidade de matéria-prima no mercado, lembra da história do salmão? Pois é. E também um mix de vendas. Tudo isso aí você tem que considerar. Rapaz, vou te falar, o negócio difícil é colocar um preço, viu? Olha, mais 2 slides a gente acaba. O processo de formação de preços, para definir, então, o processo final de venda, é necessário que esse mecanismo esteja condicionado à elaboração do resultado projetado. Então, você tem que ter, você não fez toda aquela parte de planejamento estratégico, você não fez toda aquela parte de planejamento a curto, médio e longo prazo. Esse daí é um resultado. Lá dentro você vai projetar resultados, como essa empresa vai crescer, o que é que você busca em tanto tempo, né? Então, o preço final de venda, ele tem que estar aí condicionado a essa elaboração, ou seja, tem que você ter esse resultado projetado já planejado aí. Após a análise detalhada dos reflexos que os novos preços podem interferir no volume de vendas e também o lucro, né, que você busca atingir. Seguindo essa linha de pensamento, é importante salientar que durante a formação de preços vai ser imprescindível que você observe tanto os fatores internos quanto externos. Os fatores internos compreendem o quê? A gestão interna, né? Ou seja, as decisões tomadas dentro da empresa a fim de atingir os seus objetivos. Tanto aí como vendas, lucro, crescimento, fator de risco, a partir dos dados considerados como externo à empresa, a gente vai ter o mercado, a disponibilidade de matérias-primas, as ações do governo, né? Vai que ele dar algum incentivo, lembra da história do IPI, né? Tudo isso vai ser externo. Então, gente, fatores internos são baseados em custos, vendas e investimentos. Fatores externos são baseados na demanda e na concorrência. Tá bom? E é isso. Para a aula que vem, a gente vai finalizar essa disciplina e vai iniciar a outra, tá? Análise de demonstrações contábeis. Vamos começar a olhar de novo aquele negócio de plano de contas, como os seus tipos, como é que um vai para um lado, vai para o outro, como é que... Tá bom? Tudo isso de novo. Alguma dúvida, gente? Meu povo, vocês estão tão calados. Eu tô para marcar uma aula presencial.
Pois é,